Gênesis 41, versículos de 37 a 43. A palavra do nosso Deus diz assim: O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: Abram caminho! Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Diz uma poesia, de certa forma antiga, que diz assim: No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Essa poesia foi publicada pela primeira vez na revista Antropofagia, em 1928. E foi escrita por um famoso poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade. Na verdade, é uma marca, talvez a marca do período áureo do que foi chamado modernismo na literatura, nas artes de um modo geral aqui no Brasil. A poesia revela, na verdade, uma verdade, um fato que não pode ser discutido na vida de todo ser humano. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por sofrimentos, todos nós temos percalços, e por isso que o autor da poesia chama então de uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. A poesia que se torna de certa forma repetitiva e até mesmo irritante, já que ele repete diversas vezes o elemento pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, é a realidade da nossa vida, irmãos. Nós não podemos desconsiderar o fato de que todos os dias nós temos uma pedra no meio do nosso caminho. De forma irritante, de forma repetitiva, de forma cansativa, todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte, temos uma pedra no meio do caminho. Os sofrimentos da vida são constantes e repetidos, e temos sempre diante de nós uma pedra. O que precisamos considerar, entretanto, é que as pedras do caminho não são maiores, nem mais pesadas do que aquele que é a verdadeira rocha. Se no meio do caminho de José havia uma pedra, posso garantir que antes de tudo no caminho de José havia um Deus. José tinha planos de ser um jovem com uma vida tranquila, mas na agenda de Deus havia planos diferentes. Eu creio, irmãos, que esse é um momento bastante propício para nós conversarmos acerca da vida desse jovem. Há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de compartilhar com os adolescentes no Acampa Dentro, aqui na igreja, sobre a vida de José, e a vida de José foi muito marcante na minha vida, e eu voltei novamente à pesquisa desse texto, de todo o trecho da vida dele, e preparei essa mensagem com um único propósito, para que nós entendêssemos que na agenda que Deus tem preparado para todos nós, não há espaço para acaso. Nós vamos estudar, nós temos estudado na realidade durante esse ano, a ideia de que Deus é o grande soberano sobre todas as coisas, e nós somos apenas os mordomos daquilo que Ele nos concedeu e colocou às nossas mãos. E por causa disso, nós temos que considerar o fato de que Deus é o dono da nossa agenda. Nós não estamos no controle dos nossos planos. Os nossos propósitos, os nossos desígnios não são controlados pelas nossas forças, mas acima de tudo existe um Deus.
E se existem pedras, antes de tudo, certamente que é um Deus. E eu pretendo analisar um pouco da vida inteira desse jovem, nesses 5 capítulos, talvez, que contam a história dele mais difícil. E nós vamos entender, então, por que na vida de José havia uma pedra e por que na vida de José, acima de tudo, havia um Deus. Bom, os problemas de José, vocês devem saber que os problemas deles não são meramente os problemas dele. O fato é que a vida de José, ou as dificuldades de José, não começam com o início da vida dele, mas começam antes até mesmo dele nascer. Os irmãos devem lembrar que esse rapaz, ele era filho de um homem chamado Jacó. E dentre muitos problemas que Jacó tinha, talvez o maior problema dele era o seu irmão Esaú. Já desde o início da geração, dentro do ventre da mãe, a Bíblia nos conta que Jacó e Esaú brigavam dentro do ventre da mãe. E esses irmãos gêmeos, quando saiu o irmão mais velho, Esaú, Jacó veio agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho, segundos, alguns minutos mais velho, né? E então a história de Jacó começa a ser contada a partir do grande dilema da luta entre Jacó e Esaú. O momento mais alto, o ponto mais alto talvez da disputa entre eles, é o momento em que Jacó rouba o direito de primogenitura de Esaú. Talvez nós poderíamos colocar isso de uma perspectiva, ou talvez na nossa época a gente talvez poderia considerar que Jacó roubou o direito a todos os bens que Esaú tinha. Imagine que o seu irmão rouba toda a herança, a sua casa, a casa dos seus pais, o campo dos seus pais, tudo que os seus pais têm, que ia ser deixado para você, o seu irmão vem e rouba isso de você. Talvez seria mais ou menos isso que nós poderíamos entender como Jacó roubar o direito de primogenitura de Esaú. Além de, certamente, o fato de que bênçãos sobre a vida de Esaú, na verdade, eram bênçãos espirituais e se perpetuariam na vida de Esaú, mas que foi tomado por Jacó. A história de Jacó, então, continua com um grande problema. Jacó cria uma família extremamente dividida. Ele casa-se com 2 mulheres, Raquel e Lia. Além de outras mulheres que eram servas dessas suas 2 esposas, ele também tem relacionamentos sexuais com elas. Ou seja, dentro de uma família há um contexto de adultério, de desconfiança, mulheres querendo alcançar a atenção do seu esposo e às vezes criando tramas e criando elaborações para tentar alcançar o interesse do seu marido. Mas não somente isso, dentro até mesmo dos filhos de Jacó há grandes problemas. Um dos episódios mais tristes é contado lá no capítulo 35, verso 22 do livro de Gênesis, em que Jacó descobre que o seu filho mais velho, chamado Rúben, tem relações sexuais com uma das esposas de seu pai, Bila. Ele descobre e aí não faz nada. Ou seja, irmãos, é dentro desse contexto de adultério, de ódio, de desconfiança, e até mesmo quando você tapa os olhos para não ver o erro que está acontecendo dentro da sua própria casa, é nesse contexto que José cresce, é nesse contexto que José é criado. Um rapaz que tem que ver a sua família se dividindo, se desestruturando diante dos seus olhos. Se você acha que a sua família tem problemas, é porque você não conhece a história de Jacó. José, então, cresce dentro dessa família e a história dele é contada a partir do momento que ele tem 17 anos de idade. É nesse momento, então, que José passa a ter alguns sonhos estranhos. E esses sonhos estranhos, eles revelam o futuro de José, um futuro de supremacia, não só sobre os irmãos dele, mas também até mesmo sobre os pais dele. E a partir desse momento, desses sonhos que são contados por José, é que há um certo ódio entre os irmãos. E então os irmãos de José não conseguem mais falar com José pacificamente, ele não é mais tratado como um jovem comum dentro de casa, ele é odiado dentro da sua própria casa, diante dos seus pais. Ele é considerado o filho mais querido por entre os seus pais, tanto é que Jacó lhe dá uma túnica chamada túnica talar, e essa túnica então ela diz
dentre muitas mensagens, que José não precisava trabalhar. Ele ia ficar em casa como rapazinho mimado, enquanto todos os outros irmãos iriam trabalhar no campo, e ele seria, então, o rapaz que ficaria em casa, assistindo Malhação, às 4 horas da tarde, sob o cuidado e a tutela dos seus pais. E por esse problema e de muitos outros, então, é que José, odiado por seus irmãos, é tomado um certo dia pelos seus próprios irmãos, jogado dentro de um poço e vendido para uma caravana de árabes. E essa caravana de árabes, aliás, ele é vendido por 20 moedas de prata, é isso que diz o texto, ou seja, mais ou menos o valor de um escravo aleijado naquela época. E pelos seus próprios irmãos, ele é levado para uma terra distante, o Egito, onde ele é feito servo, escravo, de um homem muito poderoso chamado Potifar. E Potifar, então, vendo a grande desenvoltura e a grande capacidade que José tinha, depois de um tempo lhe coloca como mordomo-chefe de toda a casa. E sendo ele um rapaz jovem, talentoso e também bonito, como diz o texto, uma certa mulher resolve colocar os olhos sobre José, e essa mulher tem um grande problema, porque essa mulher é a mulher de Potifar, é a mulher do seu chefe. E é interessante até que mesmo como o texto hebraico nos mostra, que a mulher de Potifar levanta os olhos para José. Ou seja, era um escravo que não merecia nenhum tipo de atenção, e num determinado momento em que a mulher de Potifar talvez estivesse comendo, ela resolve prestar atenção naquele rapaz. E ela deseja então sexualmente aquele rapaz, e todos os dias, é isso que o texto conta, ele é assediado por aquela mulher. E num determinado momento ela cria uma trama e deixa todos os empregados fora da casa, e ela resolve aparecer para ele na cama, assediando para que ele tivesse relações sexuais com ela. José foge com a roupa, deixando a roupa dele na mão da mulher de Potifar, e ela o acusa então de assédio sexual, e ele é preso na casa do próprio Potifar, talvez alguma masmorra, talvez algum tipo de cela que existia nos fundos da casa de Potifar. A realidade, então, é que parece que José foi colocado num tipo de uma cela especial. Então, ele está preso, injustamente. Relembra, então, certamente, o período em que foi vendido pelos seus irmãos, e está naquela condição, mais uma vez, injusta, e gozando de alguns privilégios, por ser uma cela talvez especial. E a prova disso é que chegam dois funcionários do faraó, não mais agora de Potifar, mas agora de faraó, e esses dois funcionários, eles têm uma função muito, muito particular. Esses dois funcionários, eles são o copeiro e o padeiro do rei. O copeiro, naquele período, era considerado uma figura muito importante dentro da cultura daquela época, pois ele era um funcionário, um oficial, que estava muito próximo ao faraó. Considerem, por favor, irmãos, o fato de que Faraó, naquela época, não era um rei comum, era talvez o maior dominante de toda a época. Se vocês acham, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos tem algum poder sobre toda a terra, é porque vocês também não conheceram quem era Faraó. A monarquia, ou talvez o Império Egípcio, foi um dos maiores e um dos mais grandiosos impérios que já houve na história da humanidade. Se vocês considerarem, por exemplo, que os Estados Unidos começaram a dominar o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, de 45 até hoje, vamos pensar então que os egípcios dominaram por um período de 4.000 anos da história. Até mesmo de pensar como é que se construíram as pirâmides do Egito mesmo, não se sabe. Existia uma certa tecnologia naquela época, de tão grandiosa era a potência, que até mesmo não se sabe como foram construídas as pirâmides do Egito. E templos e construções magníficas, tudo isso por uma grande superpotência. E o faraó, naquele período, era uma pessoa poderosíssima. Talvez até mesmo considerado, talvez não, certamente considerado um semideus pelos egípcios. E então, o copeiro e o padeiro
de Faraó foram presos. Por algum motivo que nós não sabemos, eles foram presos. E a história então conta que determinada noite, esse copeiro, ele tem um sonho. E o sonho conta então que ele tem uma videira diante dele, ele está diante de uma videira, e dessa videira saem 3 ramos. E ele toma um dos cachos de uva daquela videira, e ele espreme aquele cacho de uva no copo do próprio Faraó. E José é um rapaz versado certamente em sonhos, aliás, os seus sonhos do passado já lhe causaram problemas, por que não tentar ajudar esses 2 homens agora que estão presos junto com ele? E José então interpreta o sonho dizendo que dentro de 3 dias ele seria libertado e seria colocado novamente à sua posição de autoridade. E faz um pedido ao copeiro, dizendo que quando você voltar às suas funções, isso vai acontecer, porque Deus me revelou que isso vai acontecer. Você, por favor, lembre de mim. Lembre de mim porque eu estou preso injustamente aqui nesta cela. E o outro padeiro também teve um sonho, e ele vendo que o sonho foi bom para o copeiro, ele pensa, bom, talvez tenha alguma coisa também boa para mim no meu sonho. E ele sonha então que ele está andando e tem 3 cestos sobre a cabeça dele, e tem todo tipo de pães, croissant, e sonhos, e todas aquelas coisas gostosas que os padeiros egípcios sabiam fazer muito bem. E de repente então aves vêm comer esses pães na cabeça dele, e ele acorda do sonho. E José então tem a resposta para o significado, a interpretação do sonho do padeiro. José então conta que dentro de 3 dias também, esse padeiro seria enforcado, ou talvez até mesmo empalado, não se sabe muito bem qual o significado dessa palavra, e as carnes, e os animais, as aves viriam, os abutres viriam comer as carnes do padeiro. E é exatamente isso que acontece. Depois de 3 dias, o copeiro ele é restituído à sua função de autoridade, e o padeiro é enforcado, e os animais, as aves, vieram lá e comeram as carnes do padeiro. Mas o copeiro, esquece-se de José, e José passa então mais 2 anos, mais 2 longos anos, amargando o esquecimento da prisão. Mesmo dentro da prisão, irmãos, é contado para nós que o Senhor era com José. E tudo pelo quanto ele colocava a mão, todas as coisas que ele colocava a mão, havia progresso, havia crescimento. E é por isso então que José foi colocado até mesmo como supervisor dentro de todos os presos daquela cadeia. Ele gozava de uma certa autoridade entre todos aqueles presos. Assim como aconteceu na casa de Potifar, em que ele era o mordomo-chefe da casa, suprindo todas as necessidades da casa de Potifar, como sendo mordomo-chefe, talvez pagando os funcionários, talvez enchendo a despensa e comprando e vendendo até mesmo coisas da casa de Potifar. Nós somos lembrados que o Senhor, dentro dessa condição difícil da vida de José, também era com ele. E José passa então mais 2 anos na prisão, até o momento em que Deus resolve lembrar-se dele. E acontece então que o grande faraó é que tem um sonho. E o faraó então resolve chamar todos os magos, os sábios, vindos de todas as regiões, do Oriente e do Ocidente, para tentar resolver a dificuldade de Faraó. O que significa o sonho do grande faraó? E o copeiro então resolve lembrar-se daquele rapaz, de que há 2 anos atrás ele estava lá dentro da prisão e que tinha um rapaz lá, um jovem hebreu, que conseguia interpretar sonhos. José então é chamado à presença do faraó, ele se lava, ele troca de roupa, ele se barbeia e vai até a presença de Faraó. Faraó conta-lhe então o sonho de que ele estava dormindo e saíam 7 vacas magras, aliás, 7 vacas gordas de dentro do rio Nilo.
e logo depois 7 vacas magras. E aquelas 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, e nada acontecia, elas continuavam feias, as vacas magras continuavam magras do mesmo jeito. E depois 7 espigas boas e 7 espigas mirradas, e as espigas mirradas engoliam as 7 espigas boas e nada acontecia. E aí que está então a interpretação do sonho de Faraó. Daqui a 7 anos, aliás, a partir dos próximos 7 anos, haverá um tempo de muita fartura na terra do Egito. E o que o Faraó deve fazer? Ele deve recolher 1/5 de tudo que é produzido e recolher tudo que é produzido em celeiros, cereais, grãos, trigo, cevada, o que for, recolher tudo aquilo em celeiros. Porque depois desse período de 7 anos de fartura, haverá então um período de 7 anos de fome como nunca houve em toda a terra. Com detalhe, não somente na terra do Egito, mas em toda a terra. Ou seja, tudo que foi estocado nos 7 anos de fartura, agora deve ser vendido ao povo nesses 7 anos de seca. Aí está a interpretação do sonho de Faraó. E digo mais, o sonho é duplo. Sabe por quê? Porque se ele foi contado 2 vezes, significa que Deus se apressa em fazê-lo. Deus se apressa em colocar a sua vontade em ordem. Então, por favor, faça o seguinte: eleja um homem sábio, que seja capaz de gerenciar todas essas coisas, para que nos 7 anos de fartura, seja capaz de recolher o alimento necessário para daqui os 7 anos de seca. E o Faraó olha para aquele rapaz e foi o que nós lemos então no trecho. Quem é alguém tão capaz como você? Deus lhe deu tanta sabedoria. É interessante isso, né? Não tinha parado para pensar, mas Deus lhe deu tanta sabedoria. O próprio Faraó dizendo isso. O seu Deus lhe deu tanta sabedoria. E é você mesmo quem vai ser colocado nessa posição de liderança. E José, então, é feito governador do Egito. Ou seja, somente o Faraó estava acima dele. Com 30 anos de idade, José é colocado na segunda posição da mais alta potência, do império mais grandioso que talvez já existiu. E José, saído da casa dos seus pais com 17 anos de idade, 13 anos depois, com 30 anos, é feito governador do Egito. A história de José, ela se desenrola mais para frente. Na realidade, vai até o capítulo 50, o livro de Gênesis termina com a história de José. E José, depois de todos esses problemas pelo qual ele passa, ele tem que resolver um único problema ainda na vida dele, que são os seus irmãos. Ele vai resolver o problema com os seus irmãos, mas isso é uma história para um outro sermão, numa outra oportunidade. 3 coisas são importantes a considerar na vida de José. 3 coisas são importantes. Primeiro de tudo, eu não posso em momento algum desconsiderar o fato de que há um Deus soberano na vida de José. Isso talvez para nós presbiterianos possa ser chover no molhado. Eu tenho falado isso praticamente em todas as reuniões do Betel em Casa. Tenho falado já todas as vezes que eu vou falar sobre mordomia cristã, acerca da soberania de Deus. Mas isso é algo que me deixa tão estupefato na vida de José que eu não posso deixar de falar nesse tema. Eu não posso desconsiderar o fato de que sobre a cabeça de José havia um Deus. Eu não posso desconsiderar que o fato de que a vida de José, a agenda de José, não estava restrita aos seus verdadeiros planos, ao que ele queria fazer. O plano de Deus sobre a vida de José não era fazê-lo um rapaz mimado. A agenda de José era a agenda do próprio Deus. Eu fico pensando que nesses 13 anos ele foi um filho querido. Ele foi odiado pelos irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos.
Ele foi escravo de Potifar, ele foi mordomo de Potifar, ele foi desejado pela mulher de Potifar, ele foi traído pela mulher de Potifar e ainda assim esquecido por 2 anos, mesmo depois de ter ajudado o copeiro do rei. Será que isso tudo foi um acidente? Será que isso tudo foi por acaso? Será que essas coisas acontecem assim por mera vontade do acaso, é o destino? São as coisas, são os percalços da vida que nos levam a esses fatos? Eu não posso deixar, irmãos, de considerar que... Será que o fato de José ter interpretado os sonhos lá no passado, que lhe causaram tanto problema, agora diante do faraó, que também tem um sonho, ele é capaz de interpretar o sonho de faraó? Ou será que aqueles 2 oficiais, o copeiro e o padeiro, foram parar, por acaso, dentro da mesma masmorra onde havia aquele rapaz que precisava alcançar o interesse de faraó? Eu não vejo coincidência. Eu vejo providência. Eu vejo um Deus que é capaz de mobilizar todas as coisas segundo a sua própria vontade. Eu vejo um Deus que é capaz de, além de se preocupar com todas as coisas que acontecem, desde as menores aqui na Terra até a rota dos planetas ao redor de toda a galáxia, é o Deus que se preocupa com a minha e com a sua vida. É o Deus que se preocupa com a vida de José. É o Deus que planeja, é o Deus que pensa. Eu, sinceramente, não sou fã de xadrez. Eu não gosto de xadrez. Aliás, quando eu jogo xadrez, o problema é que eu sempre perco. Por isso que eu não gosto. Mas até que eu sou mais afeito à dama. Até que eu gosto de jogar dama. E quando eu morava em Belém, no vizinho da minha casa tinha um senhor que era ex-oficial do exército, e ele teve um problema nas pernas, ele não podia trabalhar, ele não podia andar com muita frequência. E o que ele fazia? Ele jogava dama. E, na verdade, ele tinha livros em que ele sentava na frente do tabuleiro e, sozinho, ele pegava o livro e fazia jogada de dama. Jogadas, de damas. E ele estudava jogadas de damas que ele poderia fazer com os seus adversários. E, dentre os muitos adversários, estava lá o Ciro, que resolvia jogar damas com o senhor que estudava no livro de damas. E era impressionante, era irritante, a realidade é que era irritante, porque eu jogava com ele e eu nunca conseguia ganhar, e nas vezes que eu pensava que eu ia ganhar, em que eu achava que eu estava comendo algumas pedras dele, num determinado momento ele fazia uma única jogada que ele conseguia comer todas as minhas pedras. Sabe quando você acha que está assim, abafando no jogo, de repente ele movimenta uma pedra e acabou o jogo. E esse senhor, ele estuda damas. E eu não posso ganhar de um senhor que joga damas. Eu não posso ganhar de um senhor que estuda um livro de damas. Meus irmãos, eu fico pensando nesse Deus que planeja essas coisas, que tem diante de si um tabuleiro, e que nós somos as peças desse tabuleiro, e que Ele consegue movimentar as peças do tabuleiro segundo a sua vontade, e que Ele consegue transformar as peças de um jogo que talvez está perdido para Ele, que aos olhos da humanidade esteja perdido, mas é um Deus que trabalha o jogo, é um Deus que planeja. Assim como aquele senhor conseguia planejar 2 ou 3 jogadas de dama antes do que eu estava achando, existe um Deus que consegue planejar as coisas e que assentou-se na eternidade entre 3 e planejaram o que seria esta vida. E é assim que eu vejo Deus. É assim que eu vejo um Deus planejador. É assim que eu vejo um Deus que consegue mobilizar as vidas das pessoas, de copeiros e padeiros e faraós, as jovens com 17 anos de idade, e consegue realizar todos os movimentos dentro desse tabuleiro para que o seu nome seja exaltado. E nações
E impérios são levantados e são derrubados unicamente porque existe um homem, um Deus, que sentou e planejou as peças do seu jogo. Quando nós achamos que Jonas planejava ir para Jope, Deus tinha outros planos para a sua agenda. Ele o manda para Nínive. Quando Paulo achava que deveria ir para a Ásia, não. Tem um varão macedônio que aparece na frente dele e diz, não, passa na Macedônia. E Paulo é impedido, então, de ir para a direita e para a esquerda, porque Deus quer que ele vá para frente. Se nós achamos que a nossa vida está aqui realizando e acontecendo coisas por acaso, não é, irmãos. Existe um Deus que tem planejado todas as coisas. Existe um Deus que domina todas as coisas. E é por isso que nós falamos, é por isso que o apóstolo Paulo consegue, depois de ver toda a história da humanidade, repetir as famosas palavras do capítulo 11 do livro de Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Seguindo essa mesma ideia, o profeta Isaías diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos que parar de pensar, irmãos, parar de pensar em que diante das pedras que acontecem na vida de José, na vida de todos os personagens da Bíblia, na minha vida, na sua vida, as coisas acontecem por acaso. Elas acontecem, as pedras vêm e elas acontecem porque existe um Deus soberano planejando e cuidando de todas as coisas. Assim como ele alimenta os pardais no campo, assim como ele veste a flor do campo, assim como ele sabe até mesmo os fios que tem na sua cabeça, ele é o Deus que consegue planejar e mobilizar todas as coisas segundo a sua vontade. Se assim foi com a vida de José, onde ele teve que passar por todas essas coisas, assim também com a nossa vida, irmãos. Em segundo lugar, eu quero considerar o fato de que na vida de José as coisas não aconteceram por acaso, mas existia um Deus soberano por trás disso, porque existia um propósito para tudo isso. Às vezes eu fico pensando que as dificuldades que aparecem na nossa vida, o sofrimento que existe na nossa vida, todas essas coisas acontecem porque há uma razão para tudo isso. Perfeitamente, Deus é soberano sobre tudo, mas Ele não é somente soberano por sua mera vontade, Ele é soberano porque todas as coisas existem um propósito, inclusive com os nossos sofrimentos. Será que Deus estava brincando com José? Quando nós sofremos, geralmente nós temos a tendência de achar que todo sofrimento é mal, mas que nós precisamos também, irmãos, lembrar que Deus usa situações difíceis da nossa vida para nos moldar. Pense, por exemplo, em José, por todas as dificuldades pela qual ele passou. Pense desde o momento em que ele saiu da casa dele, da casa dos pais dele, até passar pela casa de Potifar, até passar por aquela masmorra, até chegar à posição de ser governador do Egito. Qual que é o plano de Deus sobre tudo isso? Por que Deus usa a vida de pessoas até que José seja levado à mais alta posição de governador do Egito? Eu fico pensando que talvez com as traições dentro da sua própria família, talvez José aprendeu a delegar poder como governador do Egito. Talvez com o fato de ser escravo na casa de Potifar e o empregado encarregado de pagar os funcionários,
Eu acredito que José tem aprendido com essa situação a gerenciar não só as compras da casa, mas essa escola de administração pela qual ele passou dentro da casa de Potifar, certamente lhe foi muito útil quando era governador do Egito. Sendo escravo, ele aprendeu o valor da obediência. E certamente, aquele que nunca foi capaz de ser liderado, nunca será capaz de liderar. Como prisioneiro dentro de uma masmorra, aguardando 2 anos para ser libertado, na sua última esperança de ser libertado de uma prisão, José aprendeu a ter paciência e a aguardar o tempo certo até tomar decisões importantes. Em todas as coisas, José era fiel no pouco, pois sabia que um dia Deus sobre o muito lhe colocaria. É preciso que nós tenhamos essa perspectiva, irmãos, acerca da nossa vida. Deus é soberano e Ele usa os sofrimentos da nossa vida com algum motivo, com algum propósito. O profeta Malaquias diz exatamente isso. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando Ele aparecer? Referindo-se a Jesus, uma profecia acerca de Jesus. Porque Ele será como fogo do ourives, ou como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ofertas com justiça. O que o profeta quer dizer aqui, irmãos, diante de um contexto de pecados dentro da nação de Israel, dentro de Judá, em que havia adultério, em que havia retenção do dízimo para o sustento da casa do Senhor, Deus passa então a revelar que o povo de Deus precisava ser purificado e que ele seria como o ourives, o purificador da prata, que era o próprio povo de Israel. Eu creio que já contei para vocês essa mesma história de um certo repórter que resolveu entender como que era o processo de refino da prata. E ele foi até um ourives e ele começou a conversar com o ourives e perguntou: como é que você tem que fazer para que a prata seja purificada? E o ourives então responde dizendo que ela precisa ser colocada sobre o fogo, no lugar onde o fogo é mais quente. E essa prata então vai ser derretida, e essa prata precisa ser então queimada, para que as impurezas que existem dentro dela também sejam queimadas. Mas há um tempo certo para isso. Ela não pode passar tempo demais no fogo para que ela não seja destruída, nem pode ficar tempo de menos no fogo, porque senão não são queimadas todas as impurezas. E o repórter então pergunta para aquele ourives: e como é que você sabe o tempo exato em que a prata deve ficar no fogo? E o ourives responde: no momento em que eu olhar para a prata e ela derretida estiver refletindo a minha imagem. Ou seja, irmãos, é isso que nós precisamos ser. Nós todos os dias somos tratados por Deus, somos humilhados às vezes por Deus, passamos sofrimentos pela mão de Deus, passamos por provações pelas mãos de Deus, e tudo isso para que nós sejamos como prata nas mãos do verdadeiro ourives, para que a nossa vida tenha um grande resultado, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. A realidade é que, como governador do Egito, o faraó conseguiu olhar uma coisa em José que ele certamente não conseguiu olhar na vida de qualquer outra pessoa: a prata pura. Ele conseguiu ver na vida de José o ouro purificado. Ele conseguiu ver que José, depois de todo o seu sofrimento, depois de todos os percalços da sua vida, ele conseguiu olhar para a vida de José e ver que ele foi purificado pelo fogo. E é por isso que até mesmo ele revela. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Disse, pois, o faraó, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas. O faraó consegue ver Deus na vida de José, depois de todas as dificuldades pela qual ele passou. E eu fico me perguntando, irmãos, será que há acaso em tudo isso?
Ou será que é um Deus soberano sobre todas as coisas? Ou será que as dificuldades pelas quais nós passamos na nossa vida são simplesmente percalços, pedras que aparecem no nosso caminho, que são colocados pela coincidência? Ou será que o fato de você estar desempregado, será que o fato de morrer alguém da sua família, será que o fato de você ter uma doença, será que todas essas coisas pelas quais você espera, ou pelas quais você sofre, será que tudo isso acontece, ou melhor, será que todas essas coisas não acontecem para que você se torne um cristão melhor, para que você se torne mais próximo de Deus, para que Deus, usando todas essas coisas, faça você mais semelhante a Cristo? E por fim, eu não posso encerrar esse sermão sem considerar o fato de que a vida de José não tem nada a ver com a vida dele mesmo. Talvez se nós achamos que a vida de José é simplesmente um fim em si mesma, simplesmente passou pela história da humanidade um rapaz que saiu como filho mimado da casa dos seus pais e foi colocado à posição como governador do Egito, simplesmente existiu por acaso. Eu não posso deixar de pensar que todos esses personagens da Bíblia, todas as festas do Antigo Testamento, até mesmo os utensílios que existiam dentro do tabernáculo, apontavam para a vida de uma única pessoa.